Senhoras, hoje é setembro, dia 1º de setembro. Extraterrestres, número 6. Mais um vídeo dos extraterrestres. Bom, antes de começar a falar o assunto que vai ser sobre os índios Hopi, que também falam, como os anteriores, como os guaranis, esses Hopis também falam, né, os extraterrestres. Bom, estão vendo isso aqui? Isso aqui é um trabalho, né, de artesanato, só que a luz bate, né? Aí, tá vendo? É um ser que está aqui dentro. Isso é uma cápsula. Você está dando para ver direito aí? Com o tempo ficou embaçado, mas está dando para ver que é uma pessoa que está aqui dentro da cápsula, certo? Então vocês veem muito isso aqui, certo? Vocês veem muitos filmes de ficção. Essa coisa de entrar dentro da cápsula existe. Quando eu trabalhei no falecido, saudoso Biatão Padjan, a gente fazia um trabalho, né? Era um trabalho oculto porque os que ficavam assistindo, como eu, na transmissão, né? Não sabiam, né? Eu até um certo ponto não sabia também. Depois eu fui convidada por ele se eu queria pertencer ao grupo, entre aspas, né, secreto. Mas fiquei esperando a resposta dos pleiadianos. Aí quando ele obteve a resposta lá, a confirmação, eu trabalhei com eles. Só que eu não via, né? Isso me chateava muito. Eu só tinha uma clarividência quando alguém fazia coisa ruim para alguém, quando... É tipo macumba, né? Quando, por exemplo... Uma vez eu vi um reptiliano que estava obsediando uma pessoa, mas é assim, são pedaços que a gente vê, não vê tudo completo. Bom, então a gente ia nos laboratórios dos magos negros, né? Sou muito perseguida, porque eu trabalhei junto com eles para... Né? Aí a gente desfazia com, sabe aquilo que vocês veem no filme daquelas luzes? Era o bastão Atlântide, que tem várias luzes. E naquele relato que eu relatei dos que falavam que tinha um ser baixinho, que tinha um negócio dourado, que eu apertava e desmanchava até pedra, né? Pegava fogo na pedra, então, isso existe mesmo. Eu estou falando a minha experiência porque isso existe. Eu só não conseguia ver, mas ele ia nos direcionando para fazer o que tinha que fazer. Então, mentalmente, quando ele falava, agora vamos colocar o bastão, a luz tal, vamos dizer, a luz violeta, a luz isso, a luz aquilo, com o bastão. Então, a gente, em pensamento cria, então a gente projetava com o nosso pensamento. Agora, alguns parece que viam mesmo, já tinham essa evolução de ver o que estava acontecendo. Então, a gente ia lá, destruía os laboratórios dos magos negros, que fazem seus laboratórios nas sombras para que o sol não desmanche, porque o sol, o trono das 7 encruzilhadas, ele desmancha tudo. Se aquilo, por exemplo, aqui vocês estão vendo um pouco de claridade aqui, né? Então ali é a rua, né, que está para lá. E tem ainda sol. Aí vamos admitir, o sol está batendo ali. Se o mago negro tivesse feito um laboratório ou um prédio, qualquer coisa que ele tivesse feito ali,
quando os raios do sol batem, desmancha tudo. Então eles procuram sempre fazer em lugares sombrios. Por isso que dizem assim, sabe aquelas mansões, aquelas casas antigas, né? Sempre cheio de árvores, aquilo tudo ali tem, nossa, por isso que acontecia muita coisa antigamente ali. Bom, então, o que a gente fazia? Então, como no sol não batia lá, porque eles fazem na sombra, fazem naquela parte sombria que tem cobertura nos estádios de futebol, fazem prédios que têm muitas sombras, né, etc, etc, etc. Bom, vamos lá. Nas florestas, então, né, onde tem muita sombra. Então a gente desmanchava o laboratório. Se jogava a rede magnética, os levava para a nave, né? Isso é um trabalho de extraterrestre. Eles eram colocados na nave, aí levados para o destino deles, e nós ainda ficávamos trabalhando, botando a zero, né? Os laboratórios dos magos negros ou dos reptilianos da luz. Bom, quando terminávamos o trabalho, cada um de nós ia para uma cápsula dessas. Eu não via, mas éramos dirigidos. Agora entrem nas cápsulas para tirar toda aquela energia que a gente possa ter pego ali. Porque nós também colocávamos uma proteção. Não era nem luz, era proteção, vamos dizer, material. Proteção, vamos dizer, um macacão protetor, né? Uma coisa protetora. Em certos lugares a gente tinha que colocar luvas, tudo. Aí colocava o bastão ali do lado, tudo preparadinho. Gente, eu quero dizer para vocês que isso existe, porque ele fazia um trabalho desses. E depois eu saí porque eu me chateava, eu não ver as coisas, então eu me chateava e depois comecei a sentir muito sono. Eu ficava até dormindo, não sabia nem quando acordava, às vezes já tinha terminado, então eu saí por isso. Até que eu fazia aquilo com vontade mesmo. Então eram os seres da não-luz que faziam eu dormir e ficar assim ou impediam que eu visse, né? Porque para me cortar, né? Porque eu, vamos dizer, nessas coisas eu sou responsável, muito responsável. Então tem que fazer, tem que fazer. Tem que botar lá o raiozinho, lá no laboratório, aqueles chips, aquelas nanotecnologia, então vamos embora. Mesmo eu não vendo, mas o meu pensamento está indo lá então era muito responsável, né? Não sei se por isso eu sentia isso muito e acabei desistindo. Então, vocês falam. Nós fazíamos meditação antes, nos preparávamos, o escudo também pleiadiano. Isso era um trabalho não era só com os pleiadianos, né? Vários seres de luz trabalhavam ali, extraterrestres, né? Então, o que eu quero dizer? O que eu estou explicando e revelando isso para vocês? Porque eu acho que não tem importância revelar, porque ele já não existe mais, já não tem mais o grupo. E nós trabalhamos muitas pessoas, né? Nós trabalhamos com isso. E para dizer para vocês que isso tudo é verdadeiro, isso não é ficção, isso não é invenção. A coisa existe, tá? Então existe essa não quer dizer que a cápsula seja igual a essa, né? Ela pode ser quadrada, ou pode ser de um outro, ou pode até ser assim. Não quer dizer que seja igual, vê lá. Isso é um trabalho de artesanato. Então, alguns trabalhos meus que eu fiz de artesanato, eu cheguei a vender. Tudo baratinho, navezinhas e tal, mas depois parou. Não cheguei nem a colocar isso aqui, porque o transporte às vezes quebra, e às vezes... Aí eu digo, bom, deixa para lá. Então, a coisa é assim. Os seres, quando os extraterrestres prendem
prende esses seres, eles são levados para a nave de transporte. E essa nave de transporte vai levar para uma outra, maior, uma outra nave. E essa outra nave, depois, ou leva ainda para outra, ou então vai para o destino dele. Mas enquanto não vai para o destino, esses seres maus, né, que os pegaram, eles ficam adormecidos. Que ninguém vai deixar eles soltos ali, né? Com o poder que eles têm, não pode. Então, eles adormecem, esses seres eles ficam lá em cápsulas dormindo até levá-los ao destino que merecem. Bem, então o assunto hoje é sobre os índios Hopi. Eles estão na região do Arizona, eles estão lá nos Estados Unidos. Hopi, que é Hopi. É com H, é Hopi. Aprendendo a escrever com a mão esquerda. Hopi. São do Arizona, Estados Unidos. Vamos lá ver o que eles falam. Este povo fala acerca de naves espaciais e dominavam a arte de cortar e transportar blocos de pedra e construíram túneis. De acordo com a tradição Hopi, a história da humanidade é dividida em períodos que eles chamam de mundos. Primeiro, o mundo sucumbiu pelo fogo. Segundo, o mundo sucumbiu pelo gelo. O terceiro, pela água, que foi o dilúvio, né? Então, segundo os Hopi, aqui, essa terceira dimensão, que eles chamam mundo, é a terceira dimensão, ela foi prejudicada pelo fogo, quer dizer, muita coisa foi destruída pelo fogo. Da segunda vez, foi destruído, foi pelo gelo que formou o Polo Ártico, o Antártico, que ainda ficou lá, né? E o terceiro foi pela água, que foi o tal famoso dilúvio que fala na Arca de Noé. Arca de Noé, coisa nenhuma. Eu não acho que seja a Arca de Noé, acho que foi uma nave, né? Que levou os genes, tudo que das criações que tinha aqui que eles fizeram, eles levaram para depois fazer tudo de novo, né? Eu acho que foi isso. Contam que potentes arsenais atômicos foram usados na antiguidade. Também as deflações de Sodoma e Gomorra. Também para as deflações de Sodoma e Gomorra, durante o conflito entre nativos do outro país e os habitantes de Caçacara. Habitantes de Caçacara. Assim com K. Opa, é o contrário. Um povo chamado Caçacara. Vou repetir. Potentes artesanais atômicos foram usados na antiguidade, também nas deflações de Sodoma e Gomorra,
durante o conflito entre nativos também do outro país e os habitantes de Caçacara. E quem eram os caçacaras? De outro país. Teve isso tudo. Eles contam isso aqui. Sodoma e Gomorra está na Bíblia escrito de uma maneira que não é bem a verdade, né? Ah, não olha para trás porque vai virar uma estátua de sal. E fulano virou uma estátua de sal. Isso é besteira. Aquilo foi irradiação, né? Jogaram uma bomba irradiativa, uma coisa para destruir, porque Sodoma e Gomorra, ela, vamos dizer, era pior do que está hoje aqui, esta dimensão que está ficando igual, né? Mas ela não chegou a ficar igual a Sodoma e Gomorra, mas está ficando, né? Então, quando é assim, o Criador providencia, através de outros seres, a destruição, para começar tudo novamente. Bom, já falo até na seleção, olha, selecionados para sobreviver, foram colocados embaixo do escudo, ou seja, língua Hopi. Língua Hopi, eles falam embaixo do escudo. Essa frase embaixo do escudo é na linguagem Hopi. Então, os selecionados para sobreviver foram colocados embaixo do escudo. Então, você veja só como já naquela época já tinha os escolhidos, como agora. Tá? Então, colocados embaixo do escudo, de modo que os projéteis inimigos não os acertassem. Repentinamente, o país do leste desapareceu sob as águas do oceano por causa desconhecida. Também Casara começou a ser inundada, forçando os Hopi a se transladarem para novas terras. Katina. Agora eu vou escrever outro nome aqui. Katina eram os veneráveis sábios. Esses seres eram capazes de se locomoverem pelo ar em velocidade gigantesca ou aterrissar em qualquer lugar, mas, como eram seres corpóreos, precisavam de naves voadoras para seus deslocamentos. Viu? Estão falando de extraterrestres, né? Os Katinas seriam provenientes do planeta Tuunaoteca. Aí. Vamos lá botar o planeta. Como é que é o nome? Espera aí que eu me perdi aqui. Tuunaoteca. Tuunaoteca. Os Katinas seriam provenientes do planeta Tuunaoteca, muito distante do sistema solar, e estariam visitando a Terra desde tempos remotos. Eles se dividiam em 3 categorias.
os sábios, os mestres e os guardiões da lei. O ancião era cônscio da mística desses nascimentos e os descrevia assim, por mais estranha que possa parecer, jamais houve relações sexuais entre humanos com catxinas, e mesmo na ausência total de ato sexual, mulheres Hopi eleitas engravidaram deles. Espera aí. Mesmo na ausência total de ato sexual com eles, as mulheres Hopi, que hoje são índias, né, eleitas, engravidaram deles. Gente, bem, os mais inteligentes já sabem como é feita essa... Porque a gente já tem isso aqui na Terra, né? Que a pessoa não precisa ter relações para ter neném, né? Para engravidar. É só colocar lá dentro o negócio lá, né? Então, já naquela época, eles já faziam esse tipo de coisa. Os extraterrestres vinham aqui e faziam isso. Então, tá aí, ó. Híbridos. Metade gen, pessoal que estava aqui, metade extraterrestre. Só que esses Hopis também eram descendentes de algum povo extraterrestre, né? Lógico que era. O povo maia, do que ele acabou aqui de explicar, o povo maia também relata uma coisa muito, muito semelhante a essa narrativa. A sincronização, né? O que os maias falam é o seguinte: Popol-Vuh, que conforme a língua, já é outra língua, né? Vamos lá, popô. Ai, cada nome, né? Popô. Popô. Pronto. Os maias, língua maia. Os maias diziam o seguinte: Popol-Vuh, crônica central da tradição maia. Os primeiros homens foram gerados sem pai e eram chamados apenas de os gerados. Suas progenitoras os tinham como que num passe de mágica, por milagre. Lógico, eles não sabiam como, né? Que era introduzido nas mulheres, então eles achavam que era milagre. De acordo com a recordação dos nativos, os habitantes de Caçacara, eram os Hopi, viu, gente? Os Hopi. Foram levados por 3 caminhos. Os selecionados foram transportados pelo ar nos discos voadores dos catxinas, chamados escudos voadores. O restante da população percorreram enormes distâncias a bordo de barcos e estenderam-se até a América do Sul. A terra onde chegaram receberam o nome de Tautoma. Significado é tocada pelo raio. O terceiro caminho, os outros que foram por outro caminho, estaria para ser revelado. Essa fonte de pesquisa foi na revista UFO, número 146, do mês de outubro de 2008, na página 146. Então, vamos prestar atenção aqui, que isso aqui está resumido, né? Onde é que ele fala aqui?
Selecionado, babababá, não, peraí, vai aqui não. Durante o conflito entre nativos do outro país e os habitantes de Caçacara, que era os Hopi, né? Então é isso que eu tinha a dizer. Só um momento. Assim fica mais fácil, fica bem mais fácil das pessoas entenderem, né, sobre os extraterrestres quando seres que vivem assim entre eles, né, isolados, e têm essas recordações. Alguns conseguiram ainda guardar essas recordações. Essas recordações até são melhores que as dos Guaranis, né? Que aqui falam abertamente, né, em naves e etc. Bom, gente, então é só isso por hoje, tá? Até o próximo vídeo.